Vamos para o bafafá político do momento, porque a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, não é mais a secretária de Relações Internacionais da gestão do prefeito Ricardo Nunes. Ela pediu demissão durante uma reunião feita com o prefeito. Marta aceitou ser candidata a vice na chapa do deputado federal Guilherme Boulos, logo depois de uma conversa com o presidente Lula lá em Brasília, que sacramentou essa união. E para a gente repercutir essa nova Marta Suplicy, a gente vai conversar agora com o deputado estadual do PT, Emídio de Souza, que foi prefeito de Osasco e gentilmente nos atende aqui na programação da Jovem Pan. Deputado, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Eu queria entender o seguinte: tem uma ala do PT que não é muito chegada na Marta Suplicy pelo fato dela ter votado a favor do impeachment da Dilma. Isso aí são águas passadas ou ainda há uma torta de climão no partido, hein? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos demais participantes e principalmente aqueles que nos acompanham aqui. Eu penso que a política a gente não faz olhando para o retrovisor, deve fazer olhando para o futuro, né? O próprio presidente Lula, a eleição dele no ano passado foi possível graças a uma ampla aliança que foi feita, inclusive com adversários do passado, né? Com gente que não gostava do PT. A própria presença do ex-governador Geraldo Alckmin na chapa, o atual vice-presidente, evidentemente é um sinal de quanto foi feito para se construir uma aliança ampla, para superar um momento no Brasil, para criar um outro momento para o país. Então, eu acho que a vinda da ex-prefeita Marta Suplicy, para nós, eu acho que é um ganho, é um caminho nesta direção. Ninguém ganha uma eleição para uma cidade como São Paulo sem fazer uma aliança importante, ampla, com vários setores, com personalidades importantes. E a Marta, ela é sempre uma personalidade que causa, vamos dizer, polêmica, mas a Marta tem um legado enorme na cidade de São Paulo, todo mundo sabe disso, sabe? O bilhete único, os céus que ela construiu, os grandes corredores de ônibus. A Marta foi uma prefeita que fez a diferença na vida das pessoas, então eu acho que ela tem um, vamos dizer assim, um potencial eleitoral enorme, agregaria muito na chapa com o Guilherme Boulos. Agora, deputado, eu queria entender um pouco a questão do discurso da chapa, né? Porque a Marta trabalhou aí durante anos na Prefeitura de São Paulo, seja com Bruno Covas ou seja com o atual prefeito Ricardo Nunes. Ela participou do secretariado, ou seja, teve à frente aí de uma área da Prefeitura de São Paulo. Que tipo de discurso vai ser adotado para dizer que ela mudou de ideia e agora resolveu ser oposição de uma gestão que ela participou? Eu acho principalmente assim, a aliança que a Marta fez lá atrás foi com o ex-prefeito Bruno Covas, que infelizmente faleceu no início desse mandato, e o Ricardo Nunes assumiu o lugar dele com poucos 3 meses ou 4 de gestão. Então, a Marta tinha uma aliança com o Bruno Covas, que era do PSDB, e o Ricardo herdou isso e ela continuou. Agora, o Ricardo Nunes, nessa eleição, né, onde ele vai disputar a reeleição, ele fez uma outra aliança que é intragável para a Marta, que é a aliança com o ex-presidente Bolsonaro, né? Ela fez essa aliança, a Marta é anti-bolsonarista, a Marta apoiou o Lula nas eleições do ano passado, então eu acho que as condições que levou ela a ser da prefeitura, a trabalhar nessa gestão, agora não existem mais. Agora é um outro momento no país, as eleições da cidade de São Paulo têm muito peso nacional, o que vai acontecer daqui para frente, e a Marta está muito de olho nesse cenário. Então, é muito coerente com a trajetória dela, a decisão que ela acaba de tomar. Fala, Pepe. Deputado, prazer conversar com você aqui no nosso Morning Show. Minha pergunta vai no seguinte sentido. O que você espera dessas eleições? Provavelmente o Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Nunes, não é? Vai entrar na campanha e a gente vai reeditar a polarização que a gente viu nacional no ano passado. Você imagina que vai ter meio polarização? Você acha que tem espaço para uma terceira via, tipo a Tabata Amaral? O que o senhor espera desse cenário eleitoral em São Paulo? Eu acho que, Pepe, as eleições na cidade de São Paulo, elas são sempre uma eleição que, vamos dizer, que debate os temas municipais,
apresenta-se solução aos problemas da cidade, mas ela também tem um enorme impacto nacional, né? Então, é muito comum que as grandes forças nacionais se degradiem aqui nas eleições da capital. E esse confronto, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, é um confronto que ele vai tomar conta de todo o processo eleitoral em quase todos os municípios, muito mais nas grandes cidades. Então, aqui em São Paulo, vamos lembrar que na cidade de São Paulo, o presidente Lula venceu as eleições, derrotou o Bolsonaro e perdeu o Estado. Mas na cidade de São Paulo e na maioria das grandes, da região metropolitana de São Paulo, cidades como Osasco, ABC, o Lula venceu as eleições. Então, a realidade que tem aqui, o Lula tem muita força na periferia da capital, nos bairros de classe média também. Então, acho que vai ser, eu espero que essa... E não é só isso, né? O Boulos demonstrou uma força muito grande ao ir para o segundo turno nas eleições passadas, tem um desempenho muito, muito importante que ele teve, e acho que a tendência maior é ser mesmo uma disputa entre Boulos e Ricardo Nunes. Eu respeito muito a deputada Tabata Amaral e ela tem todo o direito de colocar o seu nome. Mas eu acho que a hora é de um esforço maior. A hora deveria ser de uma concertação maior. Eu não vejo, por exemplo, com bons olhos, por exemplo, o presidente Lula está no palanque do Boulos aqui e o Geraldo Alckmin está no palanque da Tabata Amaral. Então, acho que a gente tem que unificar o máximo possível. Ontem o PDT declarou apoio ao Boulos e acho que essa deve ser a concertação daqui para frente. Ô, deputado, você sabe que sempre em política existem versões, né? Mas o que conta mesmo é o Diário Oficial, meu querido Felipe Monteiro. Eu gosto do Diário Oficial porque ali a gente entende efetivamente o que aconteceu. Só para vocês entenderem, a ex-prefeita Marta Suplicy fez uma carta de demissão. Mas se você abrir, por exemplo, o Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo hoje, você vai se deparar com a exoneração promovida pelo prefeito Ricardo Nunes e uma exoneração que é o que a gente chama de não exoneração a pedido da pessoa, uma exoneração mesmo. Ou seja, o que a gente está vendo do ponto de vista oficial é que o prefeito de São Paulo foi lá e demitiu a prefeita. Ela está dando a ex-prefeita, ela está dando uma outra versão dizendo que ela pediu demissão, mas do ponto de vista técnico, o deputado sabe muito bem disso, foi prefeito, rolou uma demissão promovida pelo prefeito de São Paulo em relação a Marta Suplicy. Aí eu queria emendar, o deputado, contigo, para entender o seguinte: do ponto de vista ético e moral, o que ela fez de estar numa administração durante tantos e tantos anos, de ir conversar com o presidente da República, de não comunicar o prefeito de São Paulo, de não estabelecer ali relações de verdade mesmo do que estava acontecendo, porque pelo que o prefeito mencionou, ele ficou sabendo de tudo pela imprensa. Do ponto de vista ético, moral, para se fazer política, isso é correto? Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, essa guerra de versões sobre qual a natureza da saída dela é uma guerra de narrativas. O prefeito está tentando dar uma narrativa que também é conveniente para ele, assim como a Marta está dando a narrativa dela, né? O fato é o seguinte: tanto ele queria demiti-la por conta da nova postura dela, quanto ela queria sair por conta da nova opção que ela fez, né? Então, me pareceu que, assim, é absolutamente transparente você tomar uma posição política e essa nova posição política você tem que pedir exoneração. Não faria sentido ela não pedir. Então, eu acho que, nesse ponto de vista, está correto, cada um vai dar o seu discurso do jeito que foi, mas a carta da Marta está pública, a carta de demissão, o pedido dela. Então, o fato do Diário Oficial, vamos tratá-lo como isso que ele é mesmo, como um diário oficial, como um ato burocrático. O ato político foi a carta de demissão. No caso da sua pergunta se é ético ou não, a política brasileira ela está cheia de exemplos de pessoas que têm um comportamento até um determinado ponto e depois saem. Vamos dizer o seguinte: ao contrário, a Marta fez a carreira dela inteira dentro do PT. A Marta do PT foi deputada federal, foi candidata a governadora, depois foi eleita prefeita de São Paulo, depois foi ministra, né, de 2 ministérios, Turismo e Cultura,
E a Marta foi eleita senadora em 2010 pelo PT. Sustentou as campanhas do PT, apoiou, e no fim ela resolveu sair do PT. Então muita gente pode falar, mas é correto o que ela fez com o PT? Bom, eu acho que ela errou, eu acho que ela errou, já disse isso publicamente, mas não quer dizer que a pessoa, porque ela cometeu um erro, eu nunca mais vou falar com ela. Não, a Marta, por exemplo, todas as eleições onde o Lula disputou, a Marta apoiou o Lula, estando ou não no PT. Sabe? Ela não quis apoiar a reeleição da Dilma, ela tem as razões dela, sabe? Então, eu acho assim, não vejo falta de ética nenhuma, é um posicionamento político e a política não é estanque. Na política as pessoas mudam de posição de tempos em tempos. Muito bem. Diegão, por favor. Deputado Emílio, bom dia. Um prazer falar com você aqui no Morning Show. Bom dia. Prazer, João. Deputado, a minha pergunta, eu vou insistir um pouquinho nesse ponto a respeito dessa virada de chave da Marta Suplicy, e eu quero também que o senhor aborde na resposta um pouco da expectativa do PT do que será uma possível gestão do Guilherme Boulos nessa composição com a Marta. Porque a Marta não é só uma questão de visões ideológicas diferentes que ela encontrou com o PT no meio da trajetória política dela. Ela fez também duras críticas aos modelos de gestão petista. Eu vou destacar aqui algumas das frases que ela escreveu na rede social X, o antigo Twitter. Ela disse em 2016 que o Haddad foi o pior prefeito que São Paulo já teve, que todos os dias havia um improviso na cidade. 2 anos depois, quando o Haddad foi candidato a presidente, ela tuitou, abre aspas, ele foi um péssimo prefeito para São Paulo e não acho que seria um bom presidente. É uma pessoa da academia e não do executivo. Então, me parece que as divergências da Marta com o PT vão além de valores ideológicos. Ela tem verdadeiras diferenças mesmo dos padrões de gestão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente, se isso não vai acabar inviabilizando o próprio diálogo da chapa Boulos e Marta com o Partido dos Trabalhadores e quais são as expectativas dentro do partido para essa possível gestão Boulos e Marta. Olha, Digão, eu não vejo que há um abismo ideológico entre Marta e PT. Nós temos diferença, como entre nós petistas, nós temos diferenças também de visão, porque agora mesmo parte do PT, uma pequena parte, é contra a volta da Marta. Então, isso não quer dizer que vamos dizer assim, tem um abismo ideológico entre nós, não são opiniões. Por exemplo, essa declaração dela sobre o Haddad, ela foi dada num momento, que era um momento muito difícil, sabe? Foi 2016, nós tínhamos ali o andamento do impeachment, nós tínhamos Lava Jato, nós tínhamos o início do processo contra o presidente Lula, que no fim, nós sabemos o que deu, e a Marta deu essa declaração nesse momento, era uma disputa eleitoral, ele era candidato à reeleição, ela participava daquela disputa, então era natural esse tipo de crítica. Como se você for pegar lá atrás, o Geraldo Alckmin já fez críticas ácidas ao presidente Lula, ao PT. Isso não impediu da gente se aproximar num determinado momento e em favor de um projeto nacional importante, que nós julgamos importante para o país. Então, a Marta, ao fazer crítica ao PT, e ela fez outras críticas sobre condutas do PT, mas assim, a gestão da Marta, o que ela criou na cidade de São Paulo, ela criou embalado por um programa de governo feito pelo PT, que criou o CELS, que criou o bilhete único, que melhorou a vida de muita gente. Então, eu acho que assim, se você for pegar a declaração de cada um deu, se você for pegar uma declaração do Bolsonaro de 20 anos atrás, você vai ver ele elogiando o presidente Lula. Isso tem na internet, basta você procurar quando ele era deputado. Entendeu? Então, as coisas, elas evoluem, as coisas têm momento, não dá para você cobrar exatamente o que é. O fato é o seguinte, a Marta nunca se afastou do presidente Lula. Ela acabou rompendo com o PT muito, porque a Marta, em 2014, todo mundo diz isso. Todo mundo sabe disso. A Marta era contra a reeleição da presidenta Dilma. E ela era a favor de que o Lula voltasse a ser candidato. E ela criou um movimento dentro do PT. Eu era presidente do PT no estado de São Paulo na época e a Marta, não foi uma nem duas que ela tentou me convencer a fazer um movimento dentro do PT para que o Lula voltasse. Então, a Marta, o vínculo dela com o PT é absoluto. Não quer dizer que é sem divergências. Nem dela para o PT, nem do PT para ela. Claro que nós temos diferenças. Mas nós julgamos que ela é uma pessoa com uma biografia, uma história que casa totalmente com
para o nosso projeto de cidade e de país. Muito bem. A Júlia Lucy quer te fazer uma pergunta, deputado. Pois não. Bom dia, deputado. Prazer falar com Vossa Excelência. Bom dia, muito suas palavras sobre essa capacidade que os políticos têm de se reescreverem a partir dos movimentos, né, da história. Eu concordo plenamente com o senhor. Agora, hoje a gente vê o Partido dos Trabalhadores, na sua página do Instagram, frisando muito a ideia de que, quando Dilma foi impeachmentada, aconteceu um golpe, né? Isso, diversas postagens já foram feitas nesse sentido. O que é, inclusive, complicado do ponto de vista de ter sido um ato devidamente realizado pelo Congresso, enfim. Agora, a Marta Suplicy, ela apoiou o impeachment da então presidente Dilma. Então, se ela apoiou, ela não entende que houve um golpe. Nesse sentido, deputado, como fazer para compatibilizar esses dois discursos? De um lado, o PT defendendo o golpe, do outro, Marta Suplicy tendo apoiado o golpe. Será que não fica um pouco esquizofrênico a entrada da Marta agora e muito possivelmente seu retorno ao PT para poder apoiar Boulos? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que, a primeira coisa, minha opinião, houve golpe sim no Brasil. Um golpe parlamentar travestido de legalidade, aprovado pelo Congresso, mas sem um motivo real que justificasse. As pedaladas, tais das pedaladas, que seria o motivo oficial, elas foram ditas depois pelo próprio Tribunal de Contas que não houve pedalada fiscal. Né? Então, na verdade, assim, ali houve um golpe parlamentar, porque uma parte das forças políticas não concordava com a Dilma, estava irritado com ela, e resolveu tirá-la e arrumaram um motivo. Então, nós achamos que foi um golpe e vamos continuar chamando de golpe. A Marta, ela não achou. Então, eu acho que ela errou nesse ponto. Eu acho que ela errou. Eu acho que ela não deveria ter votado a favor do impeachment naquele momento. Mas o fato é que ela votou, é um fato da história agora. Agora nós vamos trabalhar essa questão. Então, se alguém tem que falar sobre isso, é ela, não somos nós. Essa aliança que levou o presidente Lula novamente ao poder no ano passado, em 2022, é uma aliança que tem várias pessoas e partidos que se posicionaram a favor do impeachment. Né? Então, por exemplo, você tem o próprio PSB, na época se posicionou, a Marina foi a favor também. Quer dizer, o Renan Calheiros conduziu esse processo no Senado, como presidente do Senado. Não dá para fazer política só olhando para o retrovisor. Não quer dizer que nós não vamos achar que o 2016 foi golpe, não quer dizer que nós não vamos dizer o que nós pensamos da Lava Jato, mesmo que na nossa aliança tenha pessoas que tenham apoiado a Lava Jato. Hoje é outro momento, os desafios do Brasil são muito maiores, os desafios da cidade são muito maiores, e a gente tem que coesionar um campo político que faça a diferença e faça mudar esse país e a cidade.